Time bem modificado, Dorival falando que era essa sim a opção a ser tomada, afinal de contas, meio de semana tem Copa do Brasil, jogo importante, o clássico com o Palmeiras. Um beijo para você, seja bem-vindo. Tudo bem, Glau? Grande beijo para você, abraço ao Renato, a Natália e ao fã de esportes. O Dorival vai completar, Glaucia, 3 meses como técnico do São Paulo, agora no dia 20, né? E durante todas as coletivas, jogos que ele participou, ele nunca falou em prioridade, nunca. É jogo a jogo, campeonato a campeonato, escalo quem tiver em melhor condição, se precisar poupar, poupo, mas jamais falou em prioridade. Neste fim de semana que passou, a gente teve sim a primeira vez em que a comissão técnica priorizou uma competição. No caso, a Copa do Brasil. E aí existem algumas explicações, né? Primeiro, o jogo de quinta-feira vale a chance do São Paulo, neste momento, ter o caminho mais curto para a Copa Libertadores do ano que vem. Se o São Paulo passar pelo Palmeiras, o time estará a 2 fases de ser o campeão da Copa do Brasil e garantir vaga na Libertadores. Fora o título inédito para o clube, que é a única conquista dos grandes torneios do Brasil que o São Paulo não tem. Segundo aspecto muito importante, até agora o São Paulo já faturou quase 10 milhões de reais em premiação. Se passar para a semifinal, ele dobra. São mais 9 milhões que entram na conta do São Paulo. Então, isso é muito bem recebido por aqui. E claro, tem um aspecto de tradição, de rivalidade, de história. Eliminar o rival Palmeiras, o vizinho Palmeiras e CT, é sempre muito bom para o torcedor do São Paulo. Então, são aspectos que levaram o Dorival a poupar todo mundo ontem, todo mundo mesmo. Até o Rafael, que tinha jogado todas, ficou no banco. Então ele não teve ontem. Rafael, Rapinha, Caio Paulista, também não teve Pablo Maia, Gabi Neves. O Arboleda só entrou por uma situação de lesão do Belém já no finalzinho. O Nessor entrou no intervalo, pode jogar no meio de semana, além dos machucados. E sobre os machucados, a gente vai trazer daqui a pouquinho algumas boas informações. Mas antes, vamos acompanhar o que o Dorival falou sobre o fato de repente, ter mudado um pouquinho o trajeto, ter priorizado a Copa do Brasil, deixando momentaneamente de lado o Campeonato Brasileiro com um time alternativo enfrentando o Red Bull Bragantino. Todos sabem, né, e têm acompanhado aí a sequência de jogos que nós estamos tendo. E teremos um jogo importantíssimo na quinta-feira. Foi um risco muito grande, né? Nós colocamos hoje, ou se colocássemos hoje a equipe principal atuando, principalmente pela recuperação. Palmeiras atuou no dia de ontem, nós jogaríamos hoje. Estamos aí com algumas posições em razão de lesões em sequência, com uma carência natural, principalmente os 2 homens de zaga. E eu acho que seria conveniente nesse momento que fizéssemos o que fizemos. Muito bem, tá então o Dorival Júnior se justificando. Ele recebeu hoje, Glaucia, algumas boas notícias. Dos 3 machucados, o único que não foi a campo é o Alan Franco, que continua se recuperando de dores na perna direita, fez apenas refis. Caleri e Luciano fizeram uma parte da atividade no refis e outra no gramado com os demais jogadores, aqueles que jogaram menos de 45 minutos ou não atuaram ontem. Então existe um otimismo muito grande para que esses 2, principalmente, estejam em campo na próxima quinta-feira. É a força máxima do São Paulo, os 2 principais artilheiros do atual elenco. Tudo caminha para que sejam aproveitados. Se o Alan Franco não se recuperar, o Diego Costa, que fez uma ótima partida ontem em Bragança, junto com o Belém, deve ser o seu companheiro, ou o companheiro do Arboleda, já que o Beraldo ainda está se recuperando de uma lesão no tornozelo, não tem condições para quinta-feira. O importante, Glaucio, é que o São Paulo conseguiu, mesmo com um time alternativo, trazer um ponto, se manteve ali em 8º lugar, está próximo do G6, não perdeu os pontos, parou um Bragantino que vinha de 5 vitórias seguidas, 14 gols marcados, e chegou a 4 jogos sem levar gols. Fluminense, Tigre, Palmeiras e agora Bragantino. Então, no final das contas, tira daqui, coloca dali, o Dorival saiu bem satisfeito, a torcida também. Só que o torcedor mandou um recado no final do jogo, é com esse recado que o torcedor gritou nas arquibancadas do Nabi Abichedi, que eu me despeço aqui do CT. Vamos ouvir a palavra da torcida. Bom, Edu, muito obrigada pelas informações, amigo. Beijo grande para você, ótima sequência por aí. Acompanhando esta segunda-feira de São Paulo,
Que é quinta-feira. Já deixou o recado ali a torcida, Nath, esse confronto, o jogo de volta contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. Mas ontem o Dorival entra com esse time alternativo e traz um ponto importante de Bragança. É o risco calculado. Foi um empate importante, porque no contexto, até o mais otimista torcedor de São Paulo, se olhar para o que foram os jogos do Red Bull Bragantino em casa, os últimos jogos, foram goleadas. Um time jogando bem, um time que propõe, um time de velocidade, de transição, de encaixe, um time bem treinado e que tem repertório vindo do banco de reservas também. Então, quando o Dorival faz esse risco calculado, é pensando em tudo que acontece no jogo contra o Palmeiras no Morumbi, que ele perde 3 jogadores, Luciano sai com um gelo na panturrilha. O Caleri já tinha ido para o esforço, né, por causa das dores nas costas. O Alan Franco machucou. Vai arriscar? O brasileiro você ainda tem uma margem para conseguir tirar esses 3 pontos de diferença. É um time que não está correndo risco de rebaixamento, está na parte de cima da tabela, você tem que calcular. Então o Dorival olha para o seu elenco, olha para o que tem à disposição e calculou o risco. A probabilidade dele vir com uma derrota do Nabi Abichedi não era impossível. Até pelo bom futebol que vem apresentando o Red Bull Bragantino. Ele fez a escolha. Produziu para isso, né, Nath? Exatamente. O próprio Caixinha fala, né? Faltou aquele toque mais fino ali para fazer o gol. E aí, dentro disso, até o Dorival viu uma solidez defensiva bem interessante da sua equipe. Sim, um primeiro tempo muito bom, assim, muito bom não, né? Mas um primeiro tempo bom. Red Bull tomando as ações do jogo, um pouco mais propositivo. Segundo tempo, aí o jogo já caiu um pouco de produção, foi um jogo mais amarrado. Mas um resultado importante para o São Paulo e também para o Red Bull Bragantino em casa, que enfrentou uma... Bem-vindos ao canal oficial do São Paulo Futebol Clube, o maior do Brasil. Aqui você encontrará tudo o que precisa saber sobre o tricolor paulista, desde entrevistas, vídeos, notícias exclusivas e muito mais. O São Paulo está em vantagem na disputa por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. Após vencer o jogo de ida por 1-0, o tricolor enfrentará o Palmeiras e precisa apenas de um empate no Allianz Parque para se classificar. O histórico mostra que o São Paulo tem vantagem em confrontos eliminatórios contra o Palmeiras, com 15 vitórias em 20 duelos. O técnico Dorival Júnior tem um bom desempenho em mata-matas, com 73% de aproveitamento ao longo de sua carreira como treinador.